Fala galera, tudo bem? Professor Rafael de Sociologia mais uma vez com vocês, hein? E nessa aula de hoje para falar sobre as escolas antropológicas. Essa é a primeira parte da aula de escolas antropológicas, certo? Então a gente já sabe que é só o início dessa parte do conteúdo sobre cultura. Então fica ligado, cadê teu caderno? Já está aí do lado? Pegou a caneta já? Então vamos lá, vamos fazer as anotações e ficar atento às dicas que eu vou te dar sobre esse conteúdo. Fechado? Então vem aqui comigo, olha só. Primeira coisa que a gente vai tratar na aula de hoje. Qual que é o assunto mesmo? Escolas antropológicas, certo? Então, para a gente entender o que são as escolas antropológicas, a gente tem que primeiro entender o quê? O que é antropologia? Primeiro tópico. Segundo, as escolas antropológicas. Quais são essas escolas? O que a gente vai trabalhar nesse conteúdo? Segundo tópico. Terceiro, a primeira escola, chamada de evolucionista, ou também de darwinismo social. Depois, quarto tópico, a escola funcionalista. Calma, que no final da aula tu vai saber diferenciar todas elas, te prometo. E último tópico da aula, dessa primeira parte, a escola difusionalista. Ok? Então beleza? Já está pronto aí? Caderno, caneta. Vamos lá começar a aula falando sobre o que é antropologia. Antropologia é uma espécie de prima da sociologia. São áreas que são muito próximas, fazem parte ali do rol das ciências sociais, certo? Então, antropologia e sociologia são áreas próximas do conhecimento, só que a antropologia ela tem um foco maior na questão da cultura, certo? Ó, a palavra antropo, em grego, significa ser humano, e logia significa estudo. Então, a antropologia é o estudo do ser humano a partir, sobretudo, dos seus aspectos culturais, mas também levando em conta algumas outras coisas. Fala o seguinte, vamos ver junto? Vamos lá, vem aqui comigo. Antropologia é um ramo das ciências sociais. Né? Já falei para ti, sociologia, antropologia, ciência política são ciências sociais. A antropologia é uma delas, ok? Que estuda o ser humano a partir da sua origem, da sua cultura e também da diversidade cultural. Vamos repetir? A antropologia estuda o ser humano a partir da sua origem, da sua cultura e também da diversidade cultural. Fechou? Então vamos lá, vamos continuar. Por meio de estudos sobre as características físicas, a cultura, a linguagem e as construções do ser humano, o antropólogo, o estudioso da antropologia, vai buscar determinar com base em grupos sociais específicos como formaram-se os seres humanos e as sociedades a ponto de tornarem-se o que são hoje, certo? Por isso que é a origem, a cultura e a diversidade cultural. São os focos principais ali do estudo da antropologia enquanto estudo do ser humano, certo? Então a gente já sabe que é antropologia. Está ligado ali que é alguma coisa a ver com cultura, com origem do ser humano, formação cultural, diversidade cultural. Agora sim, a gente pode falar sobre as escolas antropológicas, porque vocês já sabem o que é a antropologia. Escolas antropológicas, né, são tipos de pensamento que têm a ver com alguma dessas duas correntes, ou com a antropologia biológica, também chamada de antropologia física, ou com a antropologia cultural. Então, para a gente chegar lá na escola antropológica, calma que falta esse passo. A gente diferenciar o que é antropologia física do que é antropologia cultural. A antropologia física ou biológica, ela está ligada com a formação do ser humano em seus aspectos físicos. Né? Os antropólogos dessa vertente, dessa corrente, dessa parte da antropologia, buscam, junto com a biologia, atenção, a antropologia, juntamente com a biologia, determinar quais os fatores levaram os seres humanos a desenvolver determinados atributos, características físicas em sociedades determinadas, em sociedades específicas. E aí vem aquilo que para nós da sociologia é mais importante, a antropologia cultural. A antropologia física está muito ligada à biologia, ciência da natureza. A antropologia cultural é mais ligada à questão ali da cultura, das ciências humanas,
das ciências sociais. Essa vertente é mais ampla, antropologia cultural, e busca compreender como se formaram as culturas dos diferentes grupos humanos, tomando a cultura como um conjunto de hábitos, costumes, crenças, né? Um conjunto de religião, arte, culinária, de vários elementos que marcam a identidade dos grupos sociais. Beleza? Então o nosso foco vai ser nessa aqui, ó, na antropologia cultural. E aí, considerando esse foco da antropologia mais relacionada às questões culturais, mais próxima da sociologia, a gente determina que as escolas antropológicas, elas reúnem pensadores que compartilham de uma mesma visão sobre o fazer antropológico, sobre a forma que a antropologia deve dedicar seus estudos a essas questões ligadas ao ser humano e à cultura. Ao longo do desenvolvimento da antropologia, surgiram muitos pesquisadores e, consequentemente, muitas escolas diferentes. Lembrando que essa é só a primeira parte da aula sobre escolas antropológicas, tá? Então é só a primeira parte, ainda vai ter mais depois, daqui para frente. E, nesse processo, foram criados novos paradigmas. O que é um paradigma, professor? Paradigma é um modelo explicativo. Então foram criadas formas diferentes de explicar essa relação do ser humano e também da cultura. A visão antropológica ela vai se diferenciando ao longo do tempo, ok? E formas de entender o processo investigativo. Cada vez que esses elementos mudam, ou os paradigmas ou o método, muda também a escola antropológica. Surge uma nova escola antropológica. E aí a gente vai agora mesmo começar de verdade a falar sobre as escolas antropológicas, porque já vamos falar sobre o evolucionismo, a chamada escola evolucionista ou darwinismo social. Por que esse nome, darwinismo social? Porque te lembra Charles Darwin, o cara que lá na biologia falou da evolução das espécies. Só que aqui não é evolução da espécie, é evolução da sociedade, é evolução da cultura humana, ok? Então, por isso que é darwinismo social. Esses teóricos do darwinismo social, eles foram influenciados por Charles Darwin, beleza? Então, vamos lá. É a primeira corrente, é a primeira escola da antropologia. Ela surgiu junto com a antropologia. A primeira antropologia que existiu era a antropologia evolucionista. Ela tem início no século XIX e é marcada pelo pensamento dicotômico. O que é um pensamento dicotômico? É que coloca aqui ó, uma coisa de um lado, outra coisa do outro, ok? E o que estava de um lado, o que estava do outro? A ideia de civilização e a ideia de sociedade primitiva. Primitivos de um lado, civilizados do outro. Por isso que é dicotômica, ok? Os pensadores que contribuíram para a escola evolucionista, de modo geral, defendiam uma espécie de evolução das sociedades humanas. Então, para eles, existiam sociedades que estavam mais evoluídas e outras menos evoluídas. Segundo essa lógica, as sociedades primitivas chegariam, historicamente, no futuro, a serem sociedades tidas como civilizadas. Existiria ali uma linearidade histórica no processo evolutivo das sociedades humanas. Os antropólogos que contribuíram para essa escola realizavam suas análises nos chamados métodos comparativos, comparando as sociedades diferentes da Europa a partir do padrão europeu. E isso ajudou a criar uma visão chamada de eurocêntrica e também etnocêntrica sobre as diferentes culturas. Beleza? Principais representantes do chamado darwinismo social ou escola evolucionista. Herbert Spencer. Lá no ano de 1864, o Spencer lançou um livro chamado Princípios de Biologia, no qual ele apresentava os fundamentos dessa ideia do evolucionismo social, do darwinismo social, da perspectiva de evolução das sociedades humanas também. Edward Taylor lançou um livro chamado A Cultura Primitiva, lá em 1871, logo depois, né, do livro do Spencer. E ainda na década de 1870, lá em 1877, o Lewis Morgan escreveu um livro chamado A Sociedade Primitiva, certo? Então essas três obras, esses três autores, o Spencer, Taylor e Morgan,
Eles são fundamentais na construção dessa visão, que é a visão evolucionista sobre a cultura humana. A escola evolucionista deve muito a esses autores. Beleza? Então a primeira já foi. Coloca aí do lado. Escola evolucionista, check. Já foi, já checou. Vamos para a próxima, que é a escola funcionalista, certo? Aí no final, vou te dar uma dica. Quando passar todas as aulas desse conteúdo que você está anotando, você vai fazer um quadro comparativo com o nome de cada escola, as características e o nome dos autores, beleza? Vai ficar show, vai ficar ótimo para você estudar. Segunda escola, escola funcionalista. A escola funcionalista vai propor o chamado método clássico de etnografia, que a gente também chama de pesquisa de campo. Tá? Olha só, os evolucionistas, eles faziam muito os seus estudos a partir do método comparativo. Só que não necessariamente eles viajavam até os outros lugares para poder estar lá em loco, olhando mesmo, né, lá naquele lugar, aquela diferente cultura, aquele povo diferente do povo dele. Os funcionalistas, eles adotam isso como regra. Tipo assim, para você poder falar sobre outra cultura, sobre outro povo, você precisa ir para lá. Você precisa vivenciar durante algum período os valores, os hábitos, os costumes, para que você tenha autonomia intelectual para escrever sobre aquele povo, para poder apresentar alguma ideia sobre ele. E aí surge a tal pesquisa de campo, né, o modelo, o método etnográfico. Além da adoção do trabalho de campo, os funcionalistas se diferem dos evolucionistas porque eles não concebem a ideia de hierarquia entre as sociedades. Então, enquanto o evolucionista fala de primitivo e civilizado, o funcionalista não usa essa linguagem. Ele não acredita que exista uma hierarquia, ou seja, que uma sociedade seja mais evoluída do que a outra, ok? Principais representantes do funcionalismo. Eu vou até falar com calma agora para você, porque não é um nome tão fácil, né? Os dois são nomes um pouco difíceis, tá? Então vamos lá, devagarzinho para você anotar, para dar tempo. Ó, Bronisław Malinowski. Olha que nome bacana, hein? Bronisław Malinowski. Ele escreveu em 1922, aí tu já percebe o seguinte, essa escola funcionalista já é do século XX. Né? A escola evolucionista, século XIX. Escola funcionalista, começo do século XX. Bronisław Malinowski escreveu um livro chamado Argonautas do Pacífico Ocidental. Ele passou alguns anos vivendo numa ilha, né, num conjunto de ilhas, na verdade, chamado Ilhas Trobriand, lá no país Papua Nova Guiné, na Oceania. E nessas ilhas moravam povos aborígenes, de uma etnia aborígene chamada Mailu. E aí ele passou um tempão vivendo com essas pessoas, aprendeu a sua língua, os seus costumes, os seus hábitos. Aí depois ele escreveu o livro, entendeu? Então isso que é pesquisa etnográfica, pesquisa de campo, que passa a ser uma regra a partir da escola funcionalista. E o outro é o Alfred Radcliffe Brown, que nome bacana também, né? Radcliffe Brown. Ele escreveu um livro chamado Estrutura e Função nas Sociedades Primitivas, em 1952. Ele é um seguidor de Malinowski, das ideias de Malinowski. E ele estudou tribos primitivas da África para escrever esse livro sobre estrutura e função nas sociedades primitivas. E aí, para fechar a nossa aula de hoje, a escola difusionalista. Não é a última escola não, tá? Lembra que é só a parte 1 da aula de escolas antropológicas. Ainda vai ver outras escolas depois. Então, nessa última escola da primeira parte, a escola difusionalista, a gente vai falar sobre muitos alemães, né? A escola difusionalista ela foi muito importante na Alemanha, certo? Então vamos lá. A escola difusionalista se preocupa em entender as semelhanças existentes entre grupos culturais geograficamente distantes. Vamos fazer um resumão então, rapidinho? Escola evolucionista, método comparativo, primitivos e civilizados. Escola funcionalista, não existe hierarquia, existem as diferenças entre as culturas. E para você entendê-la, você tem que fazer pesquisa de campo, método etnográfico. Escola difusionalista, o que eles querem entender? Eles querem entender como é que um povo indígena do Brasil tem características muito parecidas com o povo aborígene da Austrália, por exemplo.
Apesar de serem povos que são de realidades geográficas muito distantes, mas eles têm características em comum. É isso que eles querem entender. Como é que povos tão distantes, de outro continente, têm características que se assemelham, que são próximas, que são parecidas. É essa a ideia dos difusionalistas. Desse modo, segundo essa escola, seria possível encontrar um passado comum a essas culturas. Então, da onde que vêm esses hábitos? Da onde que vêm esses costumes? Será que existe um passado em comum entre todos nós? O difusionalismo ele levanta essa hipótese, ele levanta essa ideia. Os antropólogos dessa corrente, chamada difusionalista, acreditavam que os objetos e costumes partilhados entre sociedades que estavam distantes eram resultado do processo de imitação e assimilação cultural que aconteciam durante a colonização e também as negociações que se estabeleciam entre os diferentes povos. Então, era essa forma que eles encontravam para tentar entender como é que culturas tão diferentes, em lugares geograficamente tão distantes, tinham práticas muito comuns, muito parecidas. Eu vou te dar um exemplo para você entender legal. Quando o Malinowski foi estudar os povos lá da Oceania, os aborígenes, ele percebeu que a maneira com que os aborígenes montavam as casas, né, as cabanas deles, era em forma circular. Então ficava uma cabana do lado da outra e elas formavam um círculo, um pátio, que é exatamente uma forma muito parecida com a que os índios no Brasil, várias etnias indígenas brasileiras, faziam também nas suas aldeias, que era dispor as casas em um formato circular para formar tipo um pátio ali, né? Entre as ocas, as cabanas. E aí, como é que isso é possível? Um povo lá da Oceania, lá das ilhas Trobriand, ter um tipo de moradia e de estrutura de aldeia igual aos povos da Amazônia, por exemplo, que são regiões geograficamente distantes. É isso que os caras ficavam se perguntando. Mas como é que pode povos tão distantes, tão diferentes, terem práticas muito comuns, muito semelhantes, né? Então é essa que é a grande preocupação da escola difusionalista, tentar encontrar um ponto em comum entre tudo isso. A diversidade cultural, segundo eles, seria o resultado dos encontros entre as culturas que implicavam na difusão tanto de objetos quanto de comportamentos, de hábitos, costumes, crenças, né, etc. Os principais representantes dessas escolas. Atenção para os nomes, tá? Eu vou devagar para você não se enrolar. Na Alemanha, Friedrich Hatzel, Friedrich Hatzel, Leo Frobenius e Fritz Grabner. Fritz Grabner. Deu para anotar? Beleza. Reino Unido, D. Elliot Smith e também William J. Perry. São os dois representantes ali da Inglaterra, do Reino Unido, na verdade, que também contribuíram muito para a escola difusionalista. Então vamos lá, vamos relembrar o que a gente viu até agora, para a gente poder não se confundir. Nós vimos o que é antropologia. É um ramo das ciências sociais que, de maneira mais dedicada, estuda o homem a partir da sua origem, a partir da sua cultura e da diversidade cultural. Ok? Antropologia é isso. Aí vimos que na antropologia existe a antropologia biológica ou física e a antropologia cultural. A antropologia biológica ou física, ela se associa mais à biologia, às ciências da natureza. A análise ali da formação das características biológicas, físicas dos grupos humanos. A antropologia cultural é mais próxima das ciências humanas, da sociologia inclusive. E é exatamente sobre ela que a gente está tratando agora, né? As escolas antropológicas dessa vertente. E aí, a antropologia cultural, ela foca muito mais na questão da diversidade cultural, dos costumes, dos hábitos, etc. Aí dentro dessa vertente, a gente está analisando as escolas antropológicas. A primeira foi o evolucionismo, a ideia de evolução das sociedades, depois o funcionalismo, a ideia da diversidade e agora o difusionalismo para a gente fechar a aula de hoje. E com isso, encerrar
mais uma aula de sociologia. Então agradeço a atenção, espero que tenha sido uma aula boa para vocês e a gente se vê numa próxima oportunidade. Tchau!